Ciências de É dados igual. aplicada à gestão. A importância dos dados nas tomadas de decisão. Vamos agora ver a base de dados do IDH Fortaleza 2010. A nossa turma sou eu, Aline, do Livramento dos Santos Matos, Jéssica Cunha Rocha e William Inácio de Lima. Nós iremos ver esses tópicos. Qual o foco da ciência de dados? Como os dados podem ser utilizados na tomada de decisão. Exemplos de análise preditiva na tomada de decisão. Etapas de processamento de dados. Analisando os dados com medidas de tendência central e analisando os dados com medidas de dispersão. Segue aí, William. Olá, meu nome é William, sou aluno do EAD da Unifor, do curso de Inteligência de Negócios. A gente está no segundo semestre e a gente vai falar aqui um pouco sobre base de dados, sobre a importância dos dados na tomada de decisão. Enfim, o que são dados? Dados é tudo aquilo que a gente pode visualizar e armazenar. Por exemplo, uma curtida numa rede social, uma pesquisa que a gente faz no Google, tudo isso é dado. Tudo isso pode ser convertido em informação. Só que, tipo assim, dado e informação são coisas diferentes. Por exemplo, o número 1,70. 1,70. O que é, qual o sentido que ele tem solto assim? Nenhum. Mas, por exemplo, já se eu falo 1,70 é minha altura, ele já entra num contexto, ele começa a fazer sentido. Que antes que ele não fazia, que era só um número solto. Ou seja, o dado ele só tem relevância quando ele é aplicado no contexto. Ele começa a fazer um certo sentido. Aí aqui a gente vai começar falando um pouco sobre o nosso trabalho. Qual o foco da ciência de dados? Primeiramente, a ciência de dados tem como intuito fazer uma análise dos dados, isso, coletar o dado, processar ele, para que ele passe a vir ser uma informação útil para tanto as organizações como no cotidiano. Por exemplo, como um exemplo simples de como a ciência de dados pode ajudar numa decisão. Quando a gente está doente, por exemplo, uma situação da vida real, a gente vai no médico. A primeira coisa que o médico vai pedir vai ser uma bateria de exames. Ou seja, para que é que vai servir esses exames? O médico, naquele momento que ele está pedindo aqueles exames, ele está se munindo de informações e através dessas informações ele vai se base, ele vai ter uma base para dar um laudo, que é que possivelmente você venha a ter. Qual o seu quadro de saúde? Qual o seu problema? É, qual o foco da ciência de dados? A ciência de dados é o estudo dos dados para extrair insights significativos para os negócios. Ela é uma abordagem multidisciplinar que combina princípios e práticas das áreas de matemática, estatística, inteligência artificial e engenharia da computação, para analisar grandes quantidades de dados. Os dados também, esqueci de dizer, que eles são divididos em dois. São dados estruturados e não estruturados. O que são os dados estruturados? Dados estruturados são aqueles dados que já foram coletados, que já foram armazenados e foram, foi feita uma limpeza e eles já estão numa forma de informação. Por exemplo, ou está num formato de tabela ou de gráfico. Ele já está organizado, já está tudo mastigadinho, para a pessoa só chegar ali e conseguir fazer uma análise de forma mais simples. Já o dado não estruturado, ele está espalhado. Por exemplo, uma pesquisa na internet. Tem vários tipos de pesquisa na internet que a pessoa pode fazer hoje. Um comentário, vários comentários na rede social, são dados que estão espalhados. A gente só consegue trazer alguma informação útil se a gente pegar aquelas informações ali e colocar um banco de dados e fazer como é que eu posso fazer? Organizar aquele dado, para que ele comece a fazer um sentido. Como os dados podem ser usados para tomar decisão. A análise de dados permite que as organizações tomem decisões informadas e alcancem seus objetivos de forma eficaz. A empresa passa a trabalhar em direção aos principais objetivos de negócio,
alavancando números verificados, correlacionados e analisados, em vez de fazer escolhas apenas se valendo de opiniões. Ou seja, aqui a gente deixa de fazer decisões na base do achismo. A gente vai começar a fazer análise, vai começar a fazer as decisões de forma mais embasada, de acordo com os dados que a gente vai coletando. Então, um pouco sobre análise preditiva. A análise preditiva é o processo de usar dados para prever resultados futuros. O processo usa análise de dados, machine learning, ou seja, inteligência artificial, e modelos estatísticos para encontrar padrões que possam prever comportamentos futuros. Qual a importância da análise preditiva? A análise preditiva é usada para determinar as respostas ou compras dos clientes, além de promover oportunidades de venda cruzada. Os modelos preditivos ajudam a empresas a atrair, reter e expandir seus clientes mais valiosos. Essa parte, essa parte é contigo, Pronto, além. é isso. Então, nós temos três das técnicas de modelagem preditiva mais utilizadas, que aí a gente vai falar, que são as árvores de decisão, regressão e redes neurais. As árvores de decisão, elas são modelos de classificação que apresentam dados em subconjuntos, com base em categorias de variáveis de entrada. Isso, então, ajuda você a entender o caminho de decisões de uma pessoa. Uma árvore de decisão parece uma árvore, realmente, com cada ramo representando uma escolha entre um número de alternativas. E cada folha dessa árvore representando uma classificação ou decisão, para o sim ou para o não, para o feito ou não feito. Esse modelo analisa os dados e tenta encontrar a variável que divide os dados em grupos lógicos diferentes. Já a regressão, nós temos a linear e a logística. É um dos métodos mais populares em estatística. A análise de regressão estima relações entre variáveis, destinada a dados contínuos que podem seguir uma distribuição normal. Ela encontra padrões essenciais em grandes conjuntos de dados e é frequentemente usada para determinar quanto cada fator específico, como o preço, influencia o movimento de um ativo, tá? Já as redes neurais são técnicas sofisticadas, capazes de modelar relações extremamente complexas. Elas são populares porque são poderosas e flexíveis. Seu poder vem de sua capacidade de lidar com relações não lineares em dados, o que é cada vez mais comum à medida que a gente coleta mais dados. Elas costumam ser usadas para confirmar descobertas de técnicas simples, como regressão e árvores de decisão. E aí nós vamos seguir para as etapas do processamento de tratamento de dados. Nós fizemos a coleta dos dados, né? Faz a limpeza dos dados, do que realmente vai ser utilizado para essa análise, estrutura os dados, foi colocado até no Excel, foi visto o ranking desses dados. Nós conseguimos, então, visualizar os dados que nós íamos usar, desde o IDH de longevidade, de renda, né, o de educação, e aí a gente conseguiu fazer a média para poder ver o geral, né? E então fizemos a interpretação e a tomada de decisão, que agora a Jéssica vai falar. Boa noite, pessoal. Eu sou a Jéssica. Bem, eu vou falar um pouco da estação, do tratamento e dos resultados da análise desse dado. Conforme foi solicitado, né, lá no projeto, esses dados foram retirados do site do município. Como eu não tenho muita habilidade em tratamentos de dados em sites específicos, esses dados foram tratados realmente no Excel. E, através da análise dos cálculos, a gente conseguiu estabelecer um ranking de acordo com o IDH geral dos bairros. Como vocês podem ver, né, tem a apresentação da tabela, isso mesmo. Vamos lá. Abaixo não, logo na lateral tem, explico já o que é. Logo em seguida tem as fórmulas que foram usadas para poder atingir esse ranking, né? A gente não simplesmente classificou
de acordo com a nota baixa. Nós fizemos os cálculos que estabeleceram esse ranking, porque muitas vezes o determinado bairro ele pode estar com o IDH de educação alto, mas o de renda baixo. Então, através desses cálculos que nós conseguimos alcançar o ranking, e aquela fórmula que eu falei lá em cima, que já eu ia dar informação, se trata do gráfico da medida de dispersão, né? Através dos estudos, a gente chegou a aquela fórmula que coloca no gráfico, eu não sei se vocês conseguem ver, mas existem linhas aí que estabelecem as medidas de dispersão, e elas foram feitas através daquela fórmula. Aqui seguem conclusões sobre que a gente viu tratando esses dados. Não necessariamente temos aqui alguns exemplos, e assim, não necessariamente o bairro que. Não necessariamente um bairro que tem um índice de renda baixo vai ter o IDH baixo. Outros dados podem elevar esse número. E lá foi calculado também uma média e estabelecido através de cores. Como vocês podem ver, tem os azuis e os vermelhos. Os vermelhos são os que estão abaixo da média calculada. Isso permitiu também uma melhor visualização, né, dos dados. E aqui a gente tem algumas conclusões, como, por exemplo, apenas 23,8% dos bairros estão acima da média calculada. Então, quase 75% dos bairros, ou até um pouco mais, está abaixo de uma média estabelecida. Os bairros, como a gente chegou à conclusão, o bairro Praia do Futuro 1 e 2, que são bairros vizinhos, eles têm o pior índice de educação. Não necessariamente que eles são o pior bairro, mas dentro dos bairros acima da média, a Praia do Futuro é o que tem o pior índice de educação. O que a gente pode concluir com isso? Analisando e tratando esses dados, que só um momento. Alguns bairros você consegue elevar o IDH investindo, não no modo geral. Claro que o necessário seria investir no modo geral, mas trabalhando alguns pontos você consegue subir o IDH geral e elevar os bairros nesse ranking. A longo prazo, como a prefeitura pode ter acesso a esses dados que ela já tem, né, e trabalhar com eles, desenvolvendo uma análise preditiva, calculando os bairros que estão descendo nesse índice e fazer os investimentos necessários em cada área. E esse foi o nosso trabalho, a gente agradece o comprometimento da equipe, a disponibilidade do professor, e estamos disponíveis para qualquer dúvida. É isso, vou fechar.